Olá, começa agora mais um Sala de Estar. No programa de hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo sustentável. O meu convidado é doutor em psicologia, Celso Azambuja, que é da Universidade do Vale dos Sinos. Em instantes, aqui no Sala de Estar, eu te espero. De volta com o programa, hoje falando sobre empreendedorismo sustentável. O professor Celso Azambuja veio a Cruz Alta participar da 5ª edição do Fórum de Sustentabilidade do Cored de Alto Jacuí. Nós aproveitamos a passada dele aqui pela cidade e trouxemos ele para o Sala de Estar para conversar um pouco sobre esse tema que é tão interessante. Bem-vindo ao nosso programa, professor. Obrigado. Eu queria começar com uma pergunta simples, que eu acho que as pessoas confundem. Empreendedorismo, né? Muitas vezes as pessoas não têm ao certo o que é esse conceito de empreender. E empreender sustentável, existem diferenças, né? Eu queria que o senhor colocasse essas diferenças para que a gente pudesse começar a conversar um pouquinho sobre esse tema. Bom, a diferença entre empreendedorismo e empreendedorismo sustentável, não é? Quer dizer, é que o empreendedorismo, ele te dá a oportunidade de tu empreenderes qualquer coisa. Sim. E independente de ser ou não sustentável, independente de estar ou não dentro da lógica da sustentabilidade. O empreendedorismo pode ser lucrativo ou não, não é? E, enfim, o tema, que é o tema da civilização fundamental, que é o tema da sustentabilidade hoje, um dos temas mais importantes da nossa civilização, ele não é levado em consideração. Então, se é um empreendimento, digamos assim, se trata de formar uma organização com fins lucrativos, bom, pouco importa se o meu produto, o meu negócio tem algum impacto em termos de qualidade de vida, de preservação ambiental, de reflexão sobre o que eu estou fazendo aqui, tem lá no futuro, quais são as implicações disso daqui 10, 20, 30, 40, 50, 200 anos, etc. Não é? E o empreendedorismo sustentável é exatamente o contrário, é um empreendedorismo no qual o empreendedor, os empreendedores têm como meta, digamos assim, do seu negócio, seja ele lucrativo ou não, do seu produto, seja lucrativo ou não, tem como meta trabalhar no horizonte da sustentabilidade, maximizar os esforços, tendo em vista essa dimensão fundamental que é da sustentabilidade, que envolve pelo menos, digamos assim, a sustentabilidade em 3 níveis no primeiro momento, que é a sustentabilidade dos indivíduos que participam desse empreendimento, não é? A sustentabilidade da sociedade que está ao entorno desse empreendimento e que é impactada por esse empreendimento, e a sociedade logo, imediatamente, digamos assim, em torno desse empreendimento, e a sociedade daqui 200 anos, como já fiz referência antes, e o impacto disso no meio ambiente, ou seja, são 3 dimensões que estão articuladas num certo sentido, não é? E também a sustentabilidade do ponto de vista do próprio negócio. Então a gente tem a necessidade de que a sustentabilidade ela articule os seus impactos nos indivíduos, na sociedade e no meio ambiente, e também no próprio negócio da organização, no próprio produto, no próprio processo, digamos assim, de desenvolvimento, porque também eu tenho que preocupar que o meu negócio seja um negócio sustentável, não é? A gente fala muito em sustentabilidade hoje em dia, né, o tema está muito em voga, se fala em ações, mas na prática, né, a gente sabe que os recursos naturais são limitados, né? A gente tem aí o caso da água, inclusive, né, que hoje o Rio Grande do Sul não enfrenta nenhum racionamento, por enquanto, mas outros estados já estão enfrentando, né, por conta dessa má utilização e de se cuidar de uma forma muito errônea. Na sua opinião, a questão da sustentabilidade está extremamente atrelada à educação de um povo? Como é que o senhor considera esses fatores? Eu acho que sim, não tem dúvida nenhuma que a temática da sustentabilidade, como diversas outras, tem na questão da educação um aspecto central. Não tenho dúvida alguma disso. Eu acho que o Brasil recentemente está descobrindo esse tema como um tema realmente relevante.
Mas, então, primeiro tendo a concordar contigo que, por enquanto, se trata mais de falatório sobre a sustentabilidade Sim. do que propriamente ações práticas, não é? Por outro lado, eu diria o seguinte, eu acho que, e que também não está separado do processo educacional, porque o processo educacional, ele também, ele tem a ver com as relações de produção, com as relações econômicas, com o modelo econômico dominante que nós vivemos, não é? E, então, eu diria o seguinte, que tão importante quanto a educação, e que impacta no próprio processo educativo, é o nosso modelo econômico. Não é? O modelo econômico, por exemplo, que no final do ano, quando você vai fazer a mensuração do, digamos assim, do desenvolvimento do país, você mede pelo PIB, né, Produto Interno Bruto. Enquanto que digamos assim, um país que realmente procurasse pensar em termos de sustentabilidade, perguntaria sobre outras coisas, porque o PIB ele mede só exclusivamente o crescimento econômico. Sim. E nós achamos que se o país cresceu só 5%, ou 2%, ou 1%, etc., os critérios de justificação, de validação de uma determinada política econômica, etc., são critérios estritamente econômicos, não é? Dentro de um modelo que é o modelo tradicional, que é o modelo industrial, digamos assim, em grande parte, que vê na natureza e nos seres humanos objetos a serem explorados, não é? E isso, evidentemente, tem um impacto na educação, porque a educação não está separada do modelo econômico, e, por fim, é um sistema que se retroalimenta, não é? Então, daqui a um pouco eu posso promover ações educativas em termos de sustentabilidade, só que na hora de colocar isso em prática eu tenho um modelo econômico completamente contraditório. Sim. Claro que a educação tem um papel fundamental, porque, em grande parte, eu compreendendo que esse modelo econômico é um modelo limitado, eu vou procurar estratégias, digamos assim, modelos diferentes de atuação e digamos assim, de desenvolvimento econômico. Mas, claro que isso não é tão simples. O que eu estou querendo dizer é que, digamos, educação e economia são aspectos extremamente vinculados, um impacta no outro, um implica no outro, mas que é absolutamente necessário que as gerações que vêm crescendo, as gerações que estão entrando nos bancos escolares, nas cátedras, nas universidades, tenham hoje uma visão muito mais fina do problema da sustentabilidade, não é, do que nós tínhamos antes, do que nós precisávamos antes. O senhor tem conhecimento do número do número aproximado, ou uma ideia assim para nos passar, do número de empresários que trabalham com esse empreendedorismo sustentável aqui no nosso país? É pequeno, vem crescendo, porque é uma coisa muito nova, né? Olha, é muito difícil falar em termos de números, assim, eu não tenho esse dado quantitativo, tá, em termos gerais. Mas do que eu tenho pesquisado, do que eu tenho lido, o que se percebe, o que se fala, o que os autores que estudam esse tema de modo mais efetivo, digamos assim, mais quantificador, é que são pouquíssimas as iniciativas em termos de empresas verdadeiramente sustentáveis, tá? Talvez muitas empresas falem em ações sustentáveis, em práticas sustentáveis. Acontece que a própria definição do que é um negócio sustentável, do que é o empreendimento sustentável, é contraditório com a grande parte das ações que, no Brasil, sobretudo, as empresas vêm desenvolvendo. Primeiro porque, para muitas empresas, representa custo. Segundo porque o modelo, digamos assim, o modelo que nós ainda vivemos hoje é um modelo essencialmente insustentável. Então, vamos tentar pensar um pouco numa indústria muito importante no Brasil, que é a indústria automobilística, tá? Quer dizer, cada dia tem mais automóveis na rua, cada dia cada um de nós quer ter o seu carro, cada dia se consome mais petróleo, mais gasolina. E, bom, agora, como é que a indústria automobilística consegue criar digamos assim, um produto sustentável de fato? A gente sabe que um dos principais problemas da mudança climática tem a ver com o petróleo, com o nosso uso do petróleo, com gás carbônico, etc., dióxido de carbono, não é? CO2 que é lançado na nossa atmosfera.
Bom, então assim, eu acho que a indústria automobilística ela é um exemplo interessante, porque ela é uma das principais indústrias que permitiu, em grande parte, o próprio desenvolvimento econômico no Brasil, não é? E que está dentro de um modelo que é um modelo em que ainda a questão da sustentabilidade, digamos assim, não era uma questão relevante. No Brasil, quando chega a indústria automobilística, lá pelos anos 70, mais ou menos, se desenvolve nos anos 80, a questão da sustentabilidade não estava colocada. Agora, se de fato hoje nós tivéssemos uma política industrial sustentável, o que a gente faria com a indústria automobilística? Então, ou vamos pegar um dos nossos principais ramos da nossa agropecuária, por exemplo, a produção de bovinos. Não é? A gente sabe também que o consumo de carne, tudo que está associado a uma dieta carnívora, ela também tem impacto ambiental. Né? Os gases do efeito estufa, por incrível que pareça, os gases produzidos pelos bovinos têm um impacto considerável no meio ambiente. Então, só para dar dois exemplos de dois setores da nossa economia que são eminentemente insustentáveis e que, enfim, como é que se muda isso? De fato, existem iniciativas claramente sustentáveis, no sentido de que são empresas que trabalham com conceito, onde o conceito de sustentabilidade está no núcleo do negócio. Então, o que seria uma indústria automobilística sustentável? Seriam automóveis, por exemplo, que funcionassem à base de energia solar, energia eólica ou energia humana mesmo, não é? Sim. Eu vi recentemente um post no Facebook de um jovem afegão de 26 anos, engenheiro, que inventou um automóvel movido por energia solar e também por energia humana. Então, quando não tem capacidade de energia solar, a pessoa pedala, é um pequeno automóvel e o custo desse automóvel era em torno, se eu não me engano, $2.000, algo assim. Tá? Bom, então, deveríamos mudar o modelo, o próprio produto, o próprio negócio deveria ser sustentável. O que é interessante, só para dar um exemplo, que eu acho que deveria nos inspirar muito, é que esse jovem, ele resolve criar esse automóvel porque ele vê dezenas e centenas de concidadãos, jovens e velhos, morrendo em função da poluição ambiental do seu país. Então, assim, eu fico muito triste em ver jovens e velhos, crianças e velhos morrerem por causa de problemas respiratórios. Então, muito interessante. Bom, então, esse seria, digamos assim, um modelo de uma indústria automobilística, uma proposta, não é, de indústria automobilística sustentável. No Brasil são pouquíssimas empresas que realmente levam em consideração, não por má vontade, não acredito que seja isso. Talvez porque o sistema capitalista seja bem mais forte, toda essa questão. Evidente. E porque a nossa herança econômica, a herança do nosso modelo econômico é a herança desse sistema que não tem ainda digamos assim, não tinha ainda até então esse problema colocado nas mãos. E o outro problema também, eu acho que também é relevante, é que como os negócios foram montados com base num paradigma não sustentável, digamos assim, não conscientemente sustentável, não tem como tu também de uma hora para outra fazer uma mudança imediata, porque o que vai acontecer? O negócio vai falir, porque se tu tem um negócio que ele é sustentável enquanto negócio, só que esse teu produto ele é um produto insustentável, bom, agora eu vou ser o herói da pátria. Vou falir o meu negócio para tentar inventar algo completamente novo. Então, é uma situação bem complexa. É uma situação extremamente complexa. Já as pequenas empresas, por exemplo, elas têm problemas porque vivem numa situação de carência financeira, etc. Então, os investimentos em sustentabilidade, porque tu precisa de pesquisa, tu precisa de ciência, tu precisa de tecnologias inovadoras, não é? E isso envolve investimento num certo nível, que muitas empresas não têm. E a pesquisa está muito aliada à tecnologia, né?
Não tem dúvida nenhuma, não tem como falar hoje de pesquisa sem tecnologia, por isso que o termo que vem se utilizando cada vez mais, nem mais é tecnologia, mas é tecnociência, né? Tecnociência. Que é o tema exatamente dessa ideia de que tecnologia e ciência estão extremamente, totalmente vinculadas. Uma não se separa mais da outra, porque não tem como fazer pesquisa científica sem tecnologia. E a própria tecnologia depende da pesquisa científica para que ela possa se desenvolver e avançar. Nisso que a gente vem conversando, então, é essa afirmação de falar que o empreendedorismo sustentável, ao menos aqui no nosso país, é um sonho muito distante para os empresários daqui. Ou não? Porque se precisa de ações bem consolidadas, né? Tem que se pensar no empreendedor que seja sustentável em termos de capital, né? Porque ele não pode falir o seu negócio para ser sustentável em termos ambientais. Então, trabalhar essas duas questões hoje aqui no país é extremamente difícil. São poucas empresas que conseguem trabalhar de forma bem efetiva e com resultados positivos. Existem algumas empresas que têm resultados muito positivos nessa direção, BR Foods, por exemplo, e outras não. Eu penso o seguinte, nós temos uma situação que eu acho que deveria ser... O cenário é o seguinte, quando a gente fala assim, um sonho muito distante, a gente se assusta, não é? E, de fato, eu acho que um pouco é essa a percepção. Mas o que está colocado, a meu ver, é o seguinte, precisamos começar a agir imediatamente, certo? Alguma coisa precisamos fazer. Precisamos entender o que é o conceito de sustentabilidade, precisamos entender um pouco isso, não é? Essa dimensão. Bom, se eu tenho um negócio que é insustentável. Bom, o que eu devo fazer? Eu devo, devo imediatamente começar a procurar estratégias, entende? Para tornar o meu negócio sustentável. A ponto de, por exemplo, como existem exemplos, não é, que a gente conhece, de produtos que são insustentáveis, porque eles são produtos tóxicos, produtos que causam mal à saúde, danificam o meio ambiente. Se houver pesquisa, se houver desenvolvimento para que se elimine as toxinas, toxicidades dos produtos, etc., quer dizer, esses produtos podem se tornar sustentáveis através da pesquisa do desenvolvimento tecnocientífico. Bom, isso tem, então, tem vários fatores que poderiam ajudar nesse processo. Incentivos governamentais, incentivo à pesquisa para as indústrias, para as empresas, quer dizer, e as próprias empresas, porque a gente também não pode entender que essa é uma responsabilidade exclusiva dos empreendedores, exclusiva das organizações privadas. Ela também é uma responsabilidade da sociedade, do Estado, não é? Então, quanto mais incentivo, quanto maior e, de fato, existe uma legislação, digamos assim, que favoreça aos procedimentos sustentáveis, que iniba os produtos insustentáveis, não é? Quer dizer, que realmente leis que já existem, muitas leis ambientais, etc., mas que não são efetivamente aplicadas muitas vezes. Né? Então, são um conjunto de fatores. Quando a gente fala de indústria automobilística, isso tem a ver muito com a nossa cultura, porque nós ansiamos, assim como falo do Brasil, nós ansiamos pelo automóvel. Claro. Bom, agora, se talvez nós tivéssemos uma outra relação com o automóvel, por exemplo, os cidadãos, a própria indústria automobilística se veria forçada a já criar com mais velocidade alternativas ao modelo petrolífero, digamos assim, de energia petrolífera. Quanto tempo isso vai demorar, a gente não sabe. Mas eu acho que o que a gente não pode é achar que não temos o que fazer. Então, sei lá, eu sou professor, tá? E uma das coisas, eu comecei a estudar um pouco mais esse tema, enfim, o tema da sustentabilidade, e eu vejo, por exemplo, que eu uso muito papel. E eu volto e meio discuto com os meus alunos, bom, como é que a gente pode diminuir a quantidade de papel? Porque você tem que ler textos, claro. tem que levar textos para os alunos. Aí, um pouco no final do semestre, você tem 100, 200 alunos, imagina, se cada
Se cada aluno leu 100 páginas durante o teu semestre, né, 200, digamos, ser otimista, quantas páginas, se tu tem 200 alunos, foi 200 vezes 200 páginas, calculando 40 mil páginas, é isso? 4.200 vezes 20, 4.000. São 40 mil páginas. Então, tu vês que na nossa própria ação cotidiana, com o professor universitário, a gente poderia fazer ações, não é? E é difícil porque a pressão, não é? E na realidade essas atitudes são tão rotineiras na vida da gente que a gente não se dá percebe. Conta, exatamente. Então, seria das pessoas pararem um pouco para prestarem atenção nessas pequenas ações que contribuiriam de uma forma bem efetiva, né? Vamos multiplicar isso por sei lá quantos mil professores, quantas Sim. mil disciplinas tem no Brasil. Daí, isso não... Olha onde que a gente vai chegar em termos de meio ambiente, né? Isso não cai naquele blá 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 que nós conversávamos antes de começar a entrevista, de só falar, mas não fazer nada que realmente contribua. Não tentar, não é? Então, por exemplo, o que eu estou tentando fazer? Não sei se é um exemplo interessante, mas em todo caso, como hoje tem muitas plataformas digitais, etc., estou tentando sempre construir ambientes digitais. Então, os textos em ambiente digital, que os alunos podem ler do celular, do computador, etc., para tentar diminuir um pouco esse impacto. Mas é muito difícil, porque é também difícil a cultura do texto impresso. Então, para ler um texto no computador, para ler um texto no digital, os alunos deveriam levar o computador para a sala de aula, etc., mas o fato é que a gente não pode se acomodar a uma situação, acho que esse é o problema geral, digamos assim, acomodar-se a uma situação e ficar esperando que, bom, alguém venha solucionar um problema que é um problema nosso cotidiano, não é? É complicado, né? É muito complexo. O problema é que a gente tem que fazer face, não é? E é possível. Vês, quando eu dou exemplo desse jovem de 26 anos, isso nos dá uma grande esperança de que soluções possam vir. Sim. Não é? E para isso todo mundo tem que estar engajado pela bandeira da sustentabilidade, senão as ações não dão certo, né? Sim, claro. Sem dúvida. Professor, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Sala de Estar. Foi muito bom conversar com o senhor, poder esclarecer um pouco, né, levar para os nossos telespectadores um pouco de esclarecimento no que se diz respeito à sustentabilidade, ao empreendedorismo, né, ajudar a esclarecer um pouco todo esse universo e passar as informações para o pessoal que está nos assistindo lá em casa. Eu que agradeço a oportunidade, queria parabenizar também a Unicruz, não é, pela iniciativa, é o 5º fórum, acho espetacular. Eu acho que é por aí também o caminho, não é? Sim. O papel que a universidade pode cumprir no sentido de propor esse debate para a sociedade. Sim. É muito legal. Chamar a comunidade para debater sobre a sustentabilidade e disseminar isso para que as pessoas façam esclarecer esse conceito, discutir esse conceito, porque o problema é como tu falavas logo no início, não é? Que a gente tem que sair da superficialidade como a gente vem tratando isso. Sim. Não é? O problema não está só lá no outro, né? Então essa ideia de empreendedorismo sustentável, ela é fantástica, porque ela permite que aqueles que estão pensando em empreender alguma coisa, não é? Sobretudo os jovens empreendedores, possam vir com essa cultura, não é? Por exemplo, na arquitetura, na administração, na agronomia, enfim, na engenharia, possam vir já com essa cultura, com essa mentalidade de procurar os processos que sejam processos efetivamente sustentáveis, não é? E que sejam colocados em práticas. Exatamente. Tá certo. Obrigado, professor Celso. O Sala de Estar de hoje vai ficando por aqui. Na próxima semana a gente tem um encontro. Eu te espero. Tchau, tchau.